Foi extraditada para os Estados Unidos Cláudia Cristina Roerig, acusada pelo assassinato do marido norte-americano. Esta é a primeira vez que uma brasileira nata, que após perder essa condição, perder a nacionalidade por ter solicitado a naturalização norte-americana, foi extraditada pelo Brasil. A decisão foi tomada pela primeira turma do Supremo em março do ano passado e cumprida na última semana. A Constituição Federal de 1988 impede a extradição de nacionais. Entretanto, os ministros confirmaram a perda da nacionalidade declarada pelo Ministério da Justiça, já que voluntariamente Cláudia optou pela nacionalidade norte-americana ainda no ano de 1999. E para falar sobre esse assunto está aqui o professor Júlio Edstrom, que é mestre em Direito Internacional. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, explica para a gente aí, cidadão brasileiro pode ser extraditado? Apenas o cidadão naturalizado, por duas hipóteses, ou crime anterior ao procedimento da sua naturalização, ou por causa do crime de tráfico de drogas. O cidadão brasileiro, na condição de nato, não pode ser extraditado. Como vocês muito bem colocaram, a cidadã ela perdeu a condição de brasileira nata quando assumiu voluntariamente, conforme as hipóteses da emenda constitucional número 94, a condição de cidadã dos Estados Unidos. Nesse sentido, ela perdeu o vínculo com o Brasil. Então, quem foi extraditada foi uma cidadã dos Estados Unidos por um crime que supostamente ela cometeu em solo norte-americano. Esse é um caso inédito, Uma pessoa que já foi brasileira nata, que perdeu essa condição por ter optado aí pela nacionalidade norte-americana. Foi a primeira vez que aconteceu esse julgamento pela extradição? Sim, essa foi uma discussão, no mínimo, interessante, enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. A defesa, em diversos momentos, tentou demonstrar que ela ainda manteria o status de brasileira nata e, portanto, não poderia ser extraditada, mas a Corte entendeu que ela perdeu, sim, por um procedimento meramente administrativo. O governo dos Estados Unidos comunica ao governo brasileiro, como em inúmeros outros casos, os cidadãos que optaram pela nacionalidade norte-americana, e o governo brasileiro faz esse reconhecimento. Então, ela perdeu essa condição. Há uma certa discussão nos meios de comunicação que uma brasileira nata teria sido extraditada. Não ocorreu. Ocorreu o reconhecimento de que houve a perda da nacionalidade, conforme a Constituição brasileira possibilita, e nessa condição houve a extradição de uma norte-americana. Para extraditar alguém é preciso o quê? Preciso ter um tratado com um país para onde se pretende extraditar essa pessoa? São necessários dois requisitos. O tratado, que é o acordo entre os países, entre os sujeitos de direito internacional, em que eles acertam entre si as condições, geralmente baseado em condições de reciprocidade. Então, caso alguém dos Estados Unidos, caso um brasileiro cometa um crime no Brasil e vá para os Estados Unidos se comprometem a extraditar o brasileiro. Então, a reciprocidade é a palavra-chave. E o segundo requisito é a necessidade da previsão na legislação interna, como acontece na Constituição brasileira, que delimita as possibilidades de extradição do brasileiro naturalizado. O que ocorre se não houver esse tratado entre os países? Se não houver o tratado entre os países, não há possibilidade, não há o acordo entre os estados e não há possibilidade no direito internacional de um país obrigar que outro estado o faça. Então, de forma exemplificativa, se o Brasil não tivesse um tratado com os Estados Unidos, o Brasil não seria obrigado, não poderia ser compelido a entregar um cidadão dos Estados Unidos para que houvesse o julgamento em outro país. Como que se dá o trâmite desse pedido? É demorado? Geralmente não. As bases dos acordos de extradição são bem conhecidos e, como eles se baseiam em reciprocidade, na necessidade da aplicação da jurisdição, eles seguem um rito bem resumido, porque há um entendimento de vontades prévias e os acordos já definidos. Existem países que o Brasil tem uma certa dificuldade de promover extradição. São aqueles países que aplicam pena perpétua e pena de morte, porque nesses casos a Constituição brasileira não permite a aplicação dessas penas. Então há uma necessidade de um acordo prévio para que isso não ocorra.
E a gente viu nesse caso aí específico que a decisão do Supremo foi tomada ano passado e a Cláudia foi extraditada para os Estados Unidos agora, em janeiro. Há um prazo para o cumprimento dessa extradição quando decretada? Geralmente, a sentença dá essa previsão. O que ocorre é que há toda a tramitação do processo. Depois da decisão da Corte, também há o tempo para que haja o trânsito em julgado, né, os recursos necessários e, principalmente, as condições materiais para que isso ocorra. Porque quem arca com esses custos, geralmente, é o Estado que o solicita. Então, ele vai verificar aquelas condições materiais para que seja enviado essa pessoa para o seu julgamento. Mas tem que ser dentro do prazo. Dentro do prazo estabelecido na sentença. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com Júlio Edstrom, que é mestre em Direito Internacional e professor também, conversou com a gente a respeito da extradição. Muito obrigado, doutor. Até uma próxima. próxima.